agora, e vem ficar bem informado agora. Vamos lá. E o Zac é zica, hein? E o Zac é zica. Você viu o pós-jogo? Assista ontem que eu fiz uma análise do Corinthians, né? Assista hoje, né? O pós-jogo que eu apresentei ontem e hoje, né? Porque invadiu a madrugada? Não chegou a invadir a madrugada, mas foi um baita aí de um pós-jogo, tá bom? Vamos falar sobre Roger Guedes e Memphis. Quero começar a falar primeiro sobre o Roger Guedes. Esquece. Roger Guedes conversou com dirigentes do Corinthians na Neoquímica Arena. Ele foi para o vestiário, né? Foi levado lá para o vestiário. Ele pediu, né, para estar na Neoquímica Arena, porque estava em São Paulo. Foi o Duqueiroz. E ele falou para os dirigentes do Corinthians que renovou por 4 anos com o time dele lá no Catar, né? Ganha uma grana violenta lá, um salário nível, né? Memphis Depay. Então esquece, o Roger Guedes não tem a menor possibilidade, né? A gente fala não tem a menor possibilidade, futebol sempre tudo pode acontecer. Mas hoje, né, para não iludir você, torcedor corintiano, eu tô mandando a real e passando o que aconteceu lá. Ele só falou, assim, o que ele falou de mais positivo que agradaria o torcedor corintiano foi que ele falou que quando voltar ao futebol brasileiro, ele quer voltar pro Corinthians. Isso ele falou para a cúpula corintiana lá, entendeu? Para os jogadores que ele tem amizade, para os dirigentes do Corinthians que ele tem amizade, profissionais que ele trabalhou, ele falou para todo mundo, minha prioridade é o Corinthians, quando voltar, eu quero voltar para cá, eu quero jogar no Corinthians. Só que ele renovou por 4 anos, ele deixou claro isso daí para uns 3, 4 dirigentes do Corinthians ontem lá. Ele falou a mesma coisa, né? Renovei por 4 anos, enfim, agora é difícil. Então, a questão do Roger Guedes, e vou te falar, conversando com dirigentes do Corinthians, eu entendi que não seria nem salário, seria a questão dele estar preso lá e ter que pagar uma grana para tirá-lo de lá, que é mais difícil. É claro que o salário também seria uma dificuldade, poderia ser um empecilho, mas o Corinthians nem chegou a tratar nada com ele, já falou, não, renovei 4 anos lá, né, enfim. Então não tem como, né, pelo menos na visão que ele passou, que não tem como ele voltar agora. Então ele foi ver o jogo, né, quis assistir o jogo na Arena, ele jogou nos 2 times, né, tanto no Corinthians como no Atlético Mineiro, claro que para mim foi muito mais feliz no Corinthians, ficou com muito mais identificação com o Corinthians, mas não tem a menor possibilidade, né? Eu não vou iludir você, torcedor corintiano. O máximo que dá para iludir você que quer ser iludido é que ele falou que quer voltar para o Corinthians quando ele voltar ao futebol brasileiro. Mas hoje não tem como, tá? Vamos a Memphis Depay, eu vou soltar a vinheta porque eu tenho coisa para falar e é muita coisa exclusiva e nova. Primeiro, a situação do Memphis, ela continua, né, numa situação delicada de renovação. Por quê? O Corinthians só vai renovar com o Memphis se conseguir um parceiro. Ponto. Isso nunca vai mudar, né? Essa é a informação que eu sempre tive, né? Eu nunca trouxe outra informação. Eu nunca mudei de informação, né? Eu sei que ninguém fala isso. Estou só reafirmando, né? Para deixar bem claro que a informação sempre foi essa e continua sendo. O Corinthians só renova com o Memphis se arrumar um patrocinador para isso, né, para pagar o salário dele. Agora vamos lá. Importante a gente falar algumas coisas aqui. Eu vou te falar daqui a pouco a carta na manga que o Memphis tem, que é a novidade que eu tenho, que é o mais importante. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês. Houve uma conversa da Easy Seguros com dirigentes do Corinthians. Em relação a Memphis para renovação, não. O que houve foi o seguinte, e aí, presidente, e aí, dirigente, né? O pessoal da Easy falando, o pessoal do Corinthians quando cruzou ontem, né? Tudo bem? E o Memphis aí, vai embora mesmo? Né? Enfim, e aí a cúpula corintiana, presidente Osmar Stabile, perguntou, né? E aí, mas vocês têm alguma coisa, querem ajudar alguma coisa? Enfim. E aí ficou essa questão, ele falou que se quiser a gente conversa qualquer coisa, a gente pode conversar, né, porque há interesse, o Corinthians não tem grana para renovar com o Memphis, mas o Corinthians não tem a rejeição de não renovar com o Memphis aparecendo patrocinador. A diretoria do Corinthians não é louca a esse ponto. Então, o presidente Osmar Stabile, pelo que me contaram, pessoas que estavam do lado ali do Osmar, quando os representantes da Easy Seguros foram falar com o Osmar,
as pessoas que ouviram, né, o cumprimento falaram que o papo foi nesse sentido aí, de que não teve nada, nenhuma negociação, nem falando assim, ó, nós vamos renovar, nós que vamos bancar, fica tranquilo que nós pagamos metade, nós pagamos 100%, não houve nada, nada disso, nada, gente, estou falando a real para vocês, mas houve aquela cantada da Izzy, e aí, vai deixar o Memphis embora? Né, a gente pode ajudar, então, podemos conversar, né, e aí o que me falaram é que o presidente do Corinthians falou, beleza, vamos conversar. Se vocês quiserem conversar, pode ser por telefone, pessoalmente, do jeito que vocês quiserem. Então, assim, essa é a verdade. Essa é a verdade. Tá? Essa é a verdade. Passou disso, essa é a verdade. Né? Houve a cantada, né? Mas não houve sequer tratado de, ó, você quer quanto, eu pago tanto. Não tem isso. Entendeu? Então é bom lembrar o seguinte, a Easy Seguros, ela paga, né, pro Corinthians 5 milhões por ano. Que na verdade é menos, né, do que o salário do Memphis mensal, mas não sei quanto que eles poderiam pagar, né? Vão pagar mais 5, mais 10, enfim, por ano, né? Para ajudar com 1, com 2, ninguém sabe. Por enquanto a Izzy não falou em valores com o Corinthians não falou em valores com a Izzy, apenas houve essa cantada. E aí o Memphis vai embora, e aí podemos conversar, né? Ó, se vocês quiserem ajudar, tal, então conversar. Mas e aí, quanto que eles vão pagar? Porque é um salário alto, tá bom, gente? Então, assim, existe possibilidade? Dentro do Corinthians, o pessoal senti que não se empolgaram tanto, no sentido de quanto que a Izzy está disposta a derramar de grana em relação ao Memphis, tá? Vai ficar com moral com o torcedor corintiano, claro, então existe uma possibilidade. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é que não houve nenhuma conversa, nenhuma promessa da Izzy que vai bancar o Memphis aqui no Corinthians e nem que vai pagar metade, ou 10, ou 30, ou 40, ou 50%, tá? Ponto. Agora vamos à principal notícia. O que pode favorecer, o que pode não. O que já favorece o Memphis hoje na negociação para renovar, porque ele quer renovar com o Corinthians. Eu vou te contar agora, é a dívida, tá? O Corinthians, né, começou a avaliar que a renovação do Memphis talvez seja mais importante por causa da dívida do que pelo que o próprio clube entende dele como, né, eu não vou dizer que o clube, claro, que reconhece que tecnicamente ele é muito bom, mas existe a desconfiança hoje da parte física do Memphis e o foco do Memphis. Só que a dívida pode ajudar o Memphis, por quê? Vou te trazer uma informação que talvez seja exclusiva, não acompanho a turma por aí, então estou falando que talvez. Se for, depois você escreve aqui. O Memphis não aceita, numa conversa recente que teve o staff do Memphis, numa reunião recente, que eu falei que ia ter uma reunião, lembra? Numa reunião recente, tá, que eles tiveram, o staff do Memphis disse para o Corinthians o seguinte, não aceitamos parcelar a dívida e não aceitamos falar sobre a dívida enquanto não falarmos sobre a renovação. Então, eles foram tipo um checkmate, entendeu? Do Corinthians, né? Um checkmate não, mas eles deixaram o Corinthians numa situação difícil. Não vamos falar de parcelar dívida, não vamos nem falar da dívida enquanto não falarmos da renovação. E aí, meu amigo, o negócio esbarrou, o Corinthians não consegue parcelar a dívida. E eles inicialmente, né, já falaram para o Corinthians, se não renovar, não parcelamos a dívida. Vai ter que ser à vista. Vou repetir essa informação que eu estou dando para vocês, que é importantíssima, hein? Eu acredito ser exclusiva, vou até soltar a vinheta aqui. Pega essa, meu irmão. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa. O staff do Memphis disse que não parcela a dívida se o Corinthians não renovar. Se o Corinthians decidir não renovar com o Memphis, o staff disse que o Corinthians vai ter que pagar o valor à vista, 42, 43 milhões de reais. E aí o Corinthians entende o seguinte, né, que se arrumar um parceiro para pagar o que o Memphis pedir, que ele aceita baixar, o valor ainda não foi conversado. Ele ainda não fala o valor, tá? Houve aquela conversa, né, de que pode ser o salário do Yuri, tá? Pode ser o salário do Yuri, 2 milhões e 400. Mas não tá certo isso,
É melhor a gente não cravar nenhum valor ainda. Então vamos lá. Se tiver alguém para pagar os 2.400, o Corinthians renova. Por quê? Porque o Corinthians entende que vai parcelar a dívida, tá? Vai parcelar essa dívida, vai ser interessante para o Corinthians, vai evitar FIFA e Transferban e até uma herança aí maldita, né, do Osmar. Vamos supor que o Osmar sai e vão falar quem deixou essa herança. Mais um que deixou, né? Todos deixam uma dívida e um Transferban e vão falar que o Osmar deixou, ele não quer isso. Então ele entende que, né, a cúpula corintiana entende que se tiver alguém para pagar o salário do Memphis, ele baixando o salário, então tem que casar três coisas. O Memphis baixar o salário, tá? Um patrocinador pagar todo o salário dele e a dívida ser parcelada. E a dívida só vai ser parcelada se ele renovar. Se ele não renovar, aí, meu amigo, vai direto. Vai ter que pagar à vista. Esse é o problema. O Corinthians entende que às vezes é melhor renovar, do que encarar essa dívida. Porque houve uma conta que me falaram dentro do Corinthians, tem 18% de juros, não sei do que, mais imposto não sei do que, mas não sei do que, tem até uns nomes aí. O pessoal mais aí ligado ao direito esportivo vai saber o que eu estou falando, as siglas, enfim, tudo que tem aí que tem que pagar, porque esse valor de 43 milhões vai subir, isso vai ficar um valor bem mais elevado. Então valeria mais a pena fazer um contrato de 2 anos com o Memphis e renovar o contrato com ele, faz um contrato de 2 anos e parcela esse valor. E claro, né, com alguém pagando o salário dele. Então, gente, o que mudou? Mudou que o Memphis meio que tem uma carta na manga que dá uma esperança a mais para ele renovar, tá? Agora, o que não mudou? O que não mudou é que precisa do parceiro. E a Izzy ainda não falou quanto que ela está disposta a ajudar. Se ela falar, eu pago os 2 milhões por mês, aí o Corinthians vai renovar. Se ela falar assim, eu pago 2 milhões por mês e for o salário do Memphis, renova. Então continua sendo aquela informação, porque no futebol as coisas mudam, tá? As coisas mudam. Hoje o que não vai renovar, renova, o que vai renovar, não renova, mas não mudou por enquanto. Por enquanto o Corinthians precisa do parceiro para pagar o salário do Memphis. E se não tiver esse parceiro, não vai renovar. Agora, o que tem de novo? Aí já é outra história. Não mudou. Vai precisar do parceiro. O Corinthians não vai dar a grana para renovar. Vai precisar do parceiro. O que mudou? O que mudou é que o Memphis tem essa carta. Que na reunião agora, o Corinthians foi surpreendido com isso. Se renovar, parcelamos. Se não renovar, paga à vista. Essa é a bomba para vocês. Tá certo? E agora? Quem tá certo nessa história? Hein? O que você faria? Cara, estamos diante aí de uma informação muito valiosa e vamos debater. E se não tiver atualização já no almoço com a Fiel meio-dia, eu aguardo você.